Olá a todos! Para mim é uma Olá. satisfação imensa estar aqui novamente com a Adriana Macedo, criadora do projeto Despertar, e agora estamos recebendo a Tânia Moreira, terapeuta de constelação familiar. Tânia, seja muito bem-vinda, viu? Olá a todos. Olá, Miriam. Olá, Adriana Macedo. Agradeço pelo convite, né? E pela recepção de vocês. Olá, pessoal. Muito obrigada, Tânia, pela sua participação, para contar aí um pouquinho mais do seu trabalho dentro do ambulatório. Obrigada, Miriam, mais uma vez, por essa oportunidade, né, de abrir aí essa porta para a gente divulgar esse trabalho. E é isso, vamos Prazer. aprender um pouquinho mais com a Tânia hoje sobre constelação. Isso mesmo. Ô, Tânia, então você poderia explicar para a gente o que é a constelação familiar? Sim. Muita gente, né, faz muita confusão do que é a constelação. Às vezes liga a constelação com alguma religião, ou acha que a constelação é um processo que pode, isso é muito importante falar, substituir um tratamento que esteja sendo feito com um psicólogo, com um psiquiatra, com um neuro, e não. A constelação, ela é uma terapia, é uma terapia que nós chamamos de terapia breve. Ela Tá. vem até como complemento a outras terapias, né? E a constelação, ela trabalha o sistema familiar. Então, nós dizemos que muitos dos nossos problemas, muitos dos conflitos, muitos bloqueios, muitos sintomas que estão presentes na nossa vida atual hoje, criando dificuldades para que a gente prospere no âmbito de relacionamentos, no âmbito profissional, tem as suas raízes no nosso histórico familiar. Né? Então, nós, quando nascemos, nós, além de herdarmos as aparências físicas, nós herdamos também toda uma herança que a gente chama transgeracional, que vem lá dos nossos antepassados, né? Nossos Uhum. pais, avós, bisavós, tataravós, e são estes valores, esse histórico que está presente em todas as gerações, que chega até nós. Tá. E a gente herdamos coisas boas e também herdamos alguns padrões de comportamentos que são negativos e que Uhum. acabam ficando no nosso inconsciente, mas agindo na nossa vida atual. E por vezes a gente tem aí padrões ou crenças que se repetem na nossa vida, né? Causam aqueles comportamentos repetitivos, Uhum. né? E nós não achamos a causa disso, não sabemos de onde vem isso. E Uhum. permanecemos, às vezes, com angústias, crises de ansiedade, depressões e tantas outras coisas, né? Tantos outros sintomas que nós temos. E as pessoas, quando vêm buscar a constelação, elas têm a possibilidade de olhar, ter este olhar para o sistema familiar, de Uhum. buscar dentro do sistema familiar, desse histórico da família, de onde vem essa questão, de onde vem esse comportamento, né? Onde Uhum. esse trauma se instalou em mim, né? Uhum. É só meu? Ou alguém da minha família, em gerações passadas, também tinha esse mesmo tipo de comportamento e eu acabei herdando isso? Será que isso é meu, né? Ou isso Uhum. eu estou carregando de alguém, né? Dentro do meu sistema familiar, eu estou no meu lugar? Quando a gente fala de lugar em constelação, a gente quer dizer existe uma hierarquia, né? Existem Tá. leis sistêmicas que conduzem esse sistema familiar. E uma delas é da hierarquia, de que os pais são sempre os grandes e os filhos os pequenos. Quando um filho sai do lugar dele de filho e tenta ocupar o lugar do pai ou da mãe, né? Tomando partido às vezes nas brigas, né? Nos conflitos que haja entre o casal, o filho ocupa aquele lugar e o peso Uhum. daquele cargo, né? Então, o Uhum. filho tem que viver a sua infância, ser criança. Quando ele sai dali para assumir uma responsabilidade de um pai ou de uma mãe, um filho que cria os irmãos,
Um filho que sai cedo para trabalhar, para sustentar a casa e carrega essa responsabilidade, ele carrega peso. Uhum. Ele cria bloqueios e traumas. E por vezes ele não enxerga isso, não sabe por quê. E a constelação mostra isso, né? De que nós temos que voltar para o nosso lugar. Uhum. Nós temos que olhar para os nossos pais como pais, não querendo ser pais deles ou assumir a responsabilidade deles. Para os nossos irmãos como irmãos, não para os nossos irmãos como se fossem nossos filhos. Né? Quando a gente sai deste lugar, a gente causa um deslocamento, né, de responsabilidade, de funções, e a gente arca com este peso. Né? Outra lei sistêmica que está permeando o sistema familiar é a lei do dar e receber. Ela diz que nós temos que ter este equilíbrio entre o dar e receber. Quando eu dou e não me abro para receber, eu me desconecto dos membros da minha família. E se é num relacionamento marido e mulher, mais ainda. Né? Então, eu tenho que saber dar, mas eu tenho que me abrir para receber. Mesmo que o outro não possa dar na mesma intensidade, mas eu tenho que me abrir para receber, para que a gente caminhe sempre em equilíbrio. Quando há esse desequilíbrio, ou eu só recebo, ou eu só dou, né, eu desarmonio a harmonia do meu ambiente familiar, ou até empresarial, ou escolar, ele entra em desequilíbrio, causando problemas, pesos, né? E a terceira lei que a gente fala sistêmica, que permeia também esse ambiente familiar, esse sistema familiar, é a do pertencimento, né? Todos nós temos direito a pertencer a um sistema, a uma família. Quando a gente é excluído ou exclui alguém, fica uma lacuna, fica um lugar ali vago. E todo mundo que é excluído, tudo que é excluído, gera um sentimento de contrariedade, de rancor, de angústia, de raiva, e isso pesa no sistema familiar. Né? Então, quando a gente consegue constelar e olhar para o ambiente familiar dentro destas leis sistêmicas, do pertencimento, da hierarquia, do dar e receber, a gente consegue fazer com que o constelado, a pessoa que veio para a constelação, possa olhar para a raiz do problema e, com isso, ela possa descobrir, né, da onde vem aquele sintoma, e ela pode abrir novos caminhos na sua vida, né? Conseguindo, por muitas vezes, sanar, né, bloqueios, minimizar alguns sintomas, excluir alguns conflitos. Por quê? Porque ela ressignifica crenças, ela muda hábitos, ela muda a forma de conduzir a vida. Então, quando eu sei aonde está a raiz do problema e o que precisa ser mudado, né, a minha mente se expande. E aí existe a possibilidade de eu traçar estratégias para poder melhorar aquela situação, ressignificar aquele problema atual que está acontecendo comigo, né? Então, é isso, a constelação basicamente é isso, ela é um olhar para o sistema familiar, para a história do sistema familiar, né? Mas buscando não só a história atual, mas das gerações passadas, aquilo que eu venho carregando, né? O que eu herdei, né? Então, tem coisas que ficam na família que passam, né? De vó para mãe, né? E de mãe para filho, e a gente vai repetindo sem raciocinar sobre aquilo, né? De uma forma inconsciente. Inconsciente, vai levando, sem saber que aquilo causa muitos bloqueios emocionais em nós, né? E interrompe aquilo que a constelação tem de princípio, o amor, né? Então, a constelação fala que o amor é aquela energia que flui. Só que o amor, para que ele possa trazer o bem, ser benéfico, ele precisa de uma ordem, né? E quem dá ordem a ele são essas leis sistêmicas, né? Nós precisamos conhecer a nossa família, respeitar os seus valores, honrar estes valores e ficar com aquilo que nos impulsiona para a vida. E ressignificar aquilo que nos bloqueia para a vida.
Que legal. Ô, Tânia, e ouvindo a sua explicação, vê se o meu entendimento está correto. A partir do momento que você fala para mim, olha, então tem coisa que passa da avó para a mãe, da mãe para a filha. Eu Sim, posso entender, então, que, por exemplo, se tiver alguma coisa que eu trago da minha herança familiar, vamos dizer assim, e nesse momento, eu decido olhar para aquilo e resolver através de uma terapia de constelação familiar, eu resolvendo isso em mim, grandes chances disso parar em mim e não passar para o meu filho ou para minha filha, não é? com certeza. Ele É. até vai passar, mas de uma forma ressignificada, com uma Aham. energia diferente, com uma conduta diferente, mas não vai passar como um peso, né? Porque Uhum. eu me transformo, né? Eu transformo aquela energia de peso que está em mim, Uhum. né? Exatamente, eu bloqueio ali e não passo para frente daquela forma. Uhum. Exatamente isso. Então, Ah. quando eu parto para uma constelação, muito Aham. interessante você ter falado isso, Miriam, eu resolvo não só as minhas questões, mas também a da minha família, né? Porque Uhum. quando eu mudo o meu comportamento, eu Sim. mudo a energia de todo o sistema, né? Uhum. Eu beneficio a todos aqueles que estão ali no meu sistema. E quando a gente fala de família, não é só nessa linha ascendente ou descendente. Tem os irmãos, tem as sobrinhas, tem os sobrinhos, tem toda ali uma Sim, rede toda a rede. conectada que está sendo impactada por aquilo que você decidiu cuidar ou não. Sim, exatamente. É outro ponto também. A constelação, ela é muito, muito importante falar que na terapia de constelação não há julgamento, né? Sim. A pessoa pode olhar para a questão e ela pode achar que não é o momento dela mudar, ou Uhum. que ela não quer nesse momento, que ela não se sente forte para isso, e tá tudo bem. É porque ela aguenta mais um pouco, ela não chegou naquele limite. Porque Uhum. quando nós queremos mudar é porque a gente não aguenta mais, Já né? não A dá gente já mais para chegou, continuar não daquele dá jeito. mais, né? É. Então tem que ter um outro caminho. Mas às vezes as pessoas vêm e ela aguenta mais um pouco, né? Por incrível que pareça, alguém de fora olha e fala, nossa, mas vai continuar assim, nesse sofrimento, desse jeito, essa coisa, essa angústia, mas existe essa questão do respeito, é porque aguenta mais um pouco, não chegou no momento ainda, né? Uhum. E tá tudo bem, a gente respeita, né? Na constelação, a gente não, o constelador, o terapeuta, ele não dá receita, ele Uhum. apenas conduz o constelado para que ele possa olhar, Tá. né? Então, olhou. Uhum. Agora, se você deseja mudar, aí expande a consciência, expande o autoconhecimento, a busca. Muitas pessoas vão para a terapia, mas aí vão porque vão trabalhar exatamente aquele comportamento, né? Uhum. Ou buscar qualquer outra terapia, às vezes até uma terapia de florais, né? Uhum. Enfim, aí as pessoas não, mas ela sabe exatamente o que ela está trabalhando, ela sabe exatamente o ponto onde ela precisa mudar, Uhum. né? Uhum. Então ela vai com consciência, né, para a Ah, vida. que legal, muito interessante, muito bom. E eu tô vendo que atrás de você, você deixou ali uns Os bonequinhos e tal. bonecos, Isso, né? você pode explicar pra gente? São esses bonequinhos Aham. aqui. Então, só para vocês verem um pouquinho mais de perto, né? Na constelação, nós temos duas formas de fazer a constelação. Tá. Ela pode ser em grupo, presencial e em grupo. Né? Quando ela é em grupo, o constelado vai escolher pessoas que nós chamamos de representantes Tá. para que ele possa olhar para a questão que ele traz. Quando a gente fala em questão, é, ele chega para constelar, o terapeuta pergunta qual é a questão? A questão é o sentimento repetitivo, o comportamento repetitivo, um sintoma que ele tenha que se repete na vida dele. Uhum. Então, ele vai dizer, né, o que ele quer olhar.
Dito isso, nós vamos pedir normalmente para que ele escolha representantes para que a gente possa ver ou fazer a leitura daquela questão dentro do sistema familiar. Então, pode ser que ele escolha uma pessoa para ser o pai, para ser a mãe, ou para ser o marido, para ser a mulher, para ser o filho, né? E estas pessoas vão fazer a movimentação no que a gente chama de campo sistêmico, né? O campo sistêmico, ele armazena a memória, a história da família, né? Então, está ali, no campo. E estas pessoas que são os representantes, elas vão se conectar com este campo vibracional e vão fazer a movimentação, né? O facilitador ou o terapeuta vai estar ali conduzindo essa movimentação para que o constelado possa observar, como numa tela de cinema. Ele vai estar vendo a história dele ali, a movimentação, qual que é o sentimento das pessoas que estão ali, da família. Uma coisa é a gente julgar, olhar e julgar porque meu pai ou minha mãe ou meu irmão age de determinada forma. Outra coisa é nós vermos ele agindo, a energia dele no campo. E a constelação, que é o que a gente usa no ambulatório, né? Individual, né? E com bonecos. Como a gente não tem as pessoas para fazer em grupo, nós usamos os bonecos que vão representar o pai, a mãe, o irmão. Um boneco pode simbolizar um sentimento de raiva. Eu sinto muita raiva e não sei porquê. A gente coloca um boneco lá para ser a raiva, né? Eu tenho um sentimento de procrastinação. A gente coloca lá para a gente descobrir, né? Questões de trabalho, empresas, né? A gente pode estar vendo também. Então, os bonecos, eles vão ser os representantes, né? E vão ser movimentados no campo, né? A gente posiciona eles como estão posicionados aqui. E a gente vai colocando a mão em cima e sentindo a energia de cada um, se ele tem movimento, se ele não tem, se ele sente raiva, se ele sente tristeza, se ele sente dor. Né? Existem algumas palavras, frases que a gente coloca para ver como que a pessoa vai sentir aquilo. E quem movimenta os bonecos é a pessoa que vem constelar. Né? Ela é que movimenta. Coloque sua mão sobre seu pai agora e sinta a energia dele. Como é que ele sente nessa situação que você está narrando? Né? Eu tenho um conflito muito grande com meu pai. Coloca os dois frente a frente. Agora olha no olho do teu pai. O que você sente? O que você quer falar para ele? E quando você diz isso para ele, como é que é isso? Agora põe a mão sobre o seu pai e veja isso que você falou. Como que você acha que ele sente isso? E a energia vem. E a pessoa pode sentir, né? Que determinado comportamento não afeta só ela, afeta ele também, né? E quando a gente sente, é diferente, né? É a empatia. Eu no lugar do outro. Aí, a gente vai trabalhar com a compaixão, né? Também, para poder ressignificar tudo isso. É muito profundo, né? E nesse atendimento individual que a gente faz, é de 1h30 a 2 horas. Olha, é longo. É um trabalho que você está lidando com energias, com emoções, né? Então, você precisa dar o tempo para que a pessoa respire, para que ela sinta, né? Para que ela faça a movimentação. E no final, né? Eu não faço uma interpretação, porque a história é tua, a história é da pessoa que veio constelar. Mas a gente vai fazendo vai alinhando as informações que a pessoa viu ali, né? Sim. Eu me senti confusa aqui porque eu senti só, mas na sua família, você já percebeu isso em alguma coisa? Minha mãe age dessa forma, é uma pessoa fechada, ela não faz carinho. Como que era a sua avó com a sua mãe? Você tem esse estoque? Era assim, assim. Agora eu entendo porque a minha mãe age assim. Agora eu entendo porque meu irmão agiu assim. Então, tem toda essa, né, essa troca no finalzinho, né? E depois a pessoa vai embora com isso, com as informações que ela recebeu ali, para que ela possa, no decorrer dos dias,
do tempo, ela possa ir maturando, tendo insights. Muitas pessoas vão buscar histórico da família, querem que o pai ou a mãe conte um pouquinho mais sobre as coisas. Isso que eu ia te perguntar mesmo, que você comentou essa questão, né, da pessoa falou assim, minha mãe faz assim e tal. Como é que a sua avó tratava a sua mãe? Se a pessoa na hora ali não tiver essa informação, porque pode ser que não tenha, daí você faz alguma atuação ali na mesa para colocar a mãe junto com a avó e de repente a pessoa sentir na hora, ou ela tem que buscar o histórico e retornar depois numa próxima sessão? Como é Podemos que fazer funciona? as duas coisas. Ou a gente faz essa colocação, para a gente poder estar vendo e a pessoa sentindo, né? Ou ela, muitas vezes, vai buscar mesmo no histórico da família, porque tem muitos segredos na família, né? Muitos segredos, né? Então, muitos mesmo. E aí as pessoas vão com esse olhar diferente, começam a perguntar, a querer lembrar, a incluir, que a gente fala, tudo tem direito a pertencer. E tem muita gente que foi excluído da família, que nem se foca na família, mas o peso está ali. E aí, de repente, a pessoa vai lá e pergunta, né? E fala casos de traições, irmãos que foram, né? Casos que estiveram fora da família e tem irmãos fora da família e que às vezes as pessoas nem tinham conhecimento, passam a ter abortos, né? Quando a gente fala de hierarquia familiar, dentro da família tem o primeiro filho, o segundo, o terceiro. Às vezes tem um aborto no meio, né? E aquele que é quarto, ele não é o quarto, ele é o quinto, porque às vezes no meio dele ali teve alguém. E esse alguém não é comentado, ele é excluído. Esse quarto aqui é chamado de quarto o tempo todo, mas na realidade ele não é o quarto, ele é o quinto. E por incrível que pareça, olha, isso tem faz interferência. diferença. Faz diferença, porque alguém foi excluído. Tem uma energia ali que não está sendo incluída na família, né? E aí, às vezes, a pessoa comentando alguma coisa, fala, não, eu perdi um antes de você, ou houve não sei o quê. E aí, só isso já inclui aquele que não viveu, não participou com a família, mas ele faz parte, né? Ele está na história da família. Ele existiu de alguma forma, né? Houve um contato. E às vezes os pais carregam peso por aquela perda, mas não comentam. Mas fica neles e isso respalda. Sim. Entendeu? Né? E são coisas às vezes parecem pequenas, mas que existem e que estão excluídas. Entendi. O incluir isso traz uma harmonia na família. Entendeu? Que lindo. Tira o peso. Sim. É bem um histórico. A gente sabe que todos os problemas que a gente vive atualmente, que causam bloqueios, traumas, tem o seu histórico, a sua causa na história da família. Né? Então, a gente faz, normalmente é uma sessão para uma questão, cada questão é uma sessão, né? E as pessoas perguntam muito, Miriam. Então eu posso constelar hoje e daqui a um mês, daqui a quanto tempo eu constelo de novo, porque eu quero ver outra coisa. Eu sempre digo, olha, vamos constelar primeiro, porque às vezes um único sentimento está ligado a tudo, a todos os emaranhados e conflitos que a gente tem na nossa vida. Olha. Né? A todos, né? Às vezes a gente não se sentir amado ou a gente não se sentir, ser uma criança ferida, faz com que a gente não progrida, com que a gente abandone projetos. Por quê? Porque a gente quer ser acarinhado pelo nosso chefe, a gente quer ser reconhecido o tempo todo, porque o nosso pai e nossa mãe não nos reconheceu. E quando a gente não é, a gente procrastina. A gente vai indo no trabalho. E aí as pessoas não reconhecem da forma como a gente queria, que é como um pai e uma mãe faria. Meu filho, que lindo, né? Olha, ele fez. É bem isso que a gente procura às vezes. E a gente não tem, a gente se melindra. E a gente para. Aí a gente arruma um relacionamento e quer que o marido seja igual ao nosso pai, ou dê para nós aquilo que o nosso pai não deu. E aí a gente não busca nele um parceiro, a gente busca nele um pai, e a gente não vai ter. E aí a gente faz um casamento, vai para o outro, com essa visão. Entendeu? Sim, então, não é que são vários
problemas que surgem por causa de um comportamento, de um sentimento que está desajustado. Quando a pessoa percebe que o que ela queria era o carinho do pai, e que o pai deu aquilo que ele podia, não aquilo que eu queria, mas aquilo que ele podia, aquilo que ele tinha para dar, e eu perdoo e eu aceito, isso se apacenta dentro de mim e eu vou para a vida. Aí eu vou procurar um parceiro, aí eu vou procurar ser reconhecida no meu trabalho, mas por prazer de ter feito. Eu primeiro me valorizo, para as pessoas depois reconhecerem. Sim. Entendeu? E aí as coisas, numa amizade, às vezes a pessoa arruma uma amizade quer que o amigo supra aquela carência que ela tem de pai e de mãe. Né? São relações distintas, mas inconscientemente a gente não enxerga isso. E a constelação mostra. Que legal, né? Muito bom. Nossa, entendeu? Muito lindo. É um processo muito profundo, por isso que a gente fala, não é para fazer todo mês. Né? Tem gente que demora anos para voltar a constelar, né? Porque aí já ressignificou um monte de coisa, aí quer ver alguma outra coisinha que ficou, né? Mas é o processo, depois que você olha, você tem todo um tempo para você processar todas essas informações, né? Muito bom, muito bom. Que maravilha, obrigada. E deixa eu te perguntar, você começou quando o ambulatório ainda era presencial, antes da pandemia. E agora com essa questão que a gente está vivendo nos dias atuais aí, teve que migrar para um formato remoto, online. Como é que foi para você essa transição? Olha, não foi um impacto muito grande, né? Lógico que no presencial é bem diferente, né? Mas não foi um impacto muito grande, porque eu já trabalhava, como eu falei para você no começo, a constelação, ela já dá esse caminho para a gente, né? Dela poder ser presencial em grupo ou presencial com bonecos, né? E também ela pode ser online, tanto em grupo quanto individual, porque eu tenho muitas pessoas que me procuram que não moram em São Paulo, eu moro no estado de São Paulo, né? Muita gente mora em outro estado e quer fazer constelação, então procura. Muitas pessoas têm problema de horário, né? Eu não consigo me locomover, quer fazer à noite, e aí não pode. Então, a gente tem essa flexibilidade. Tem um horário no trabalho em que ela consegue encaixar. Então, a gente sempre teve essa flexibilização de fazer online, né? Legal. Então, quando veio aí essa questão da pandemia e que a gente, né, teve que, né, cumprir com essa quarentena, então foi só uma questão de mesmo, né, adequação. Tá. Né? Mas eu já trabalhava no processo online também, quando as pessoas não tinham a possibilidade de fazer o presencial. Legal. Ô, Tânia, você lembra como é que foi o seu início dentro do projeto Despertar? Sim. Eu iniciei agora em 2020, né? Através de uma pessoa que trabalha, é funcionária do hospital, né? Que é uma prima minha. Ela me comentou sobre esse projeto, né? Que abrange várias terapias. E aí isso me chamou a atenção imediatamente, né? Porque essa questão de contribuir, né, de querer contribuir, sempre esteve dentro de mim. E aí eu procurei a Simone, meu primeiro contato foi com a Simone, né? E logo em seguida a Adriana, né, me contatou e me recebeu muito bem, com os braços abertos, me convidou para estar indo aí conhecer, né, a Vanessa, né? Nossa, um suporte maravilhoso, me acolheram assim muito bem. E abriram essa porta, né, imensa, para que eu possa contribuir com essa terapia, com esse trabalho, e também trocar, aprender, né, porque eu tenho aprendido muito, né, tenho aprendido com os outros terapeutas que integram esse trabalho no ambulatório, tenho aprendido com as pessoas o tempo todo que chegam até mim, né, para constelar, então é uma troca muito intensa. Né? E eu sou muito grata, né, por ter
estar tendo essa oportunidade de estar com vocês, né, com todos vocês, contribuindo e aprendendo. Tem sido uma troca muito intensa, eu tenho muita gratidão, e esse projeto, tenho certeza que ele está levando, né, para todos, para todo o grupo de voluntários, terapeutas, o grupo de assistidos, né, ele tem levado uma expansão de consciência muito grande. Fantástico, né? Fantástico. Isso. Legal. Ô, Tânia, e além da constelação familiar, você trabalha com alguma outra terapia? Sim. Além de ser terapeuta de constelação familiar, eu trabalho também com crianças, né? Crianças de 2 anos até 13 anos, porque eu sou Kid Coach. Então, Kid Coach é um coach infantil, né? Então, a gente ouve muito falar em coach de adultos, né? Que trabalha. O que o coach trabalha? Ele trabalha um propósito. A pessoa tem um propósito, ela tem um objetivo, uma meta a ser atingida, e o coach vai ajudar ela a traçar estratégias para alcançar aquilo que ela pretende. Com a criança é a mesma coisa, né? A criança, dentro do seu ambiente familiar, por muitas vezes, ela tem algumas necessidades que não são compreendidas pelos pais imediatamente, né? E quando as crianças, todos nós somos assim, temos necessidades que não são vistas, não são atendidas, a criança muda radicalmente o seu comportamento, né? Ou às vezes ela passa a ser indisciplinada, ela apresenta problemas de rendimento escolar, ela apresenta timidez em excesso, depressão, falta de socialização, a famosa birra para os menores, né? Problemas com alimentação, enfim, uma série de comportamentos que a criança apresenta porque ela não tem essa expansão, essa linguagem verbal, ela não se conhece ainda para poder verbalizar aquilo que ela necessita. Então, é como ela faz. Ela muda o comportamento. E os pais, hoje, multitarefas que se tem que assumir, por vezes se perdem nesse processo, né? E o Kid Coach, ele pode estar ajudando os pais exatamente nisso, em saber o que está acontecendo dentro daquele ambiente familiar, qual é o comportamento que a criança está apresentando e que precisa ser lapidado, precisa ser melhorado. E aí, em cima disso, né, nós temos, são 10 sessões, aí são sessões que a gente faz, né? Então, dentro dessas 10 sessões, 4 sessões são com a família, né? E 6 sessões são só com a criança. Entendi. Né? Família e cuidadores. Para quê? Para que a gente possa traçar uma rotina, né? Para que a gente possa traçar formas de como aquela criança e aquela família vão alterar ou modificar aquele comportamento que ela está apresentando, né? Então, o trabalho do Kid Coach é esse, auxiliar os pais e a criança a perceberem qual é o comportamento que precisa ser mudado e o que causa aquele comportamento. Né? Que necessidade que a criança está tendo, que não está sendo vista, né? Que precisa ser vista, e qual que vai ser a contribuição dos pais e qual que vai ser a contribuição da criança para que aquilo seja mudado. Traça-se um objetivo, e aí eu vou trabalhar só com a criança, vou trabalhar com a criança e com a família. Né? Durante essas sessões, para que a gente consiga equilibrar esse comportamento e dali para frente os pais conduzem, né? A sua estratégia, pôs uma rotina. Vamos seguir agora. Que legal, muito interessante. Então tá bom. Odri, você quer falar alguma coisa aí? A gente está aqui agora já no momento do fechamento. Sim, eu vou só complementar. Eu fiz a constelação em março, lá no ambulatório, e a Tânia trouxe uma questão muito importante, né, da hierarquia. E eu, quando eu fui constelar, eu constelei uma questão minha, e quando eu fui, né, no meio da constelação, eu fui descobrir, porque assim, eu nunca chamei a minha mãe de mãe. E era uma coisa assim, desde pequena, mas ela nunca ligou. Então, eu chamava de mãe a minha avó, né, eu sempre chamei ela desde pequenininha, então eu transferi aquilo que eu tinha para minha mãe, era minha avó, minha mamãe. Sim. E aí na constelação foi muito mágico, porque eu fiz com o Nelson e a gente faz na água.
E aí eu, né, me representando lá, fiquei de frente para minha avó o tempo inteiro, o tempo inteiro. E ele falou, Adriana, tem alguma coisa? E a gente foi conversando, conversando até que a gente chegou nesse ponto. Eu não chamei a minha mãe de mãe, né, transferi isso. O meu padrão de relacionamento, que foi a questão que eu tratei na constelação, estava totalmente baseado no padrão da minha avó. Né? Tudo que estava acontecendo na minha vida, mas assim, era uma coisa inconsciente, que eu nunca achei que tinha algo relacionado. E na constelação isso ficou muito claro, e para mim foi um choque, né? Porque eu falei, nossa, mas não ter chamado a minha mãe de mãe, né? E ter chamado a minha avó, acabei me identificando e acabei produzindo isso, reproduzindo. E aí eu comecei a trabalhar isso internamente dentro de mim, separar as coisas. A minha avó era a minha avó, a minha mãe é minha mãe. Então, assim, foi algo que eu tô trabalhando, né? Porque eu constelei em março e vai reverberando. E a partir daí eu comecei a ter consciência dos meus relacionamentos. E quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, gente, que coisa, igual, tem uma coisa estranha. Mas tudo isso, com a constelação, veio essa clareza. Então, assim, é bem importante, né? Eu recomendo, quem tiver aí uma causa e quiser trabalhar na constelação, então, funciona mesmo. E vai expandindo a consciência. Você começa a ver pontos, né? Então, Tânia, parabéns, viu? Meus parabéns aí pela explicação, foi maravilhosa. Vai ajudar muita gente a compreender um pouco melhor do que é a constelação. Com certeza. E gratidão aí, Miriam, também, mais uma vez. Oh, imagina. É isso aí, Tânia. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo aí, por você compartilhar o seu conhecimento aí com a gente. E para você que nos assistiu até agora, fica aqui os nossos agradecimentos também. Não deixe de ver os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que em cada vídeo nós estamos aprendendo muita coisa maravilhosa. Tá bom? Então, até mais. Até.